parábola do semeador. Jesus nos fala no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, saindo de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus explica a parábola do semeador aos seus discípulos. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Explicações. A semente. A semente, portanto, é a palavra de Deus, sendo, pois, Jesus o semeador. Já o solo representa a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Metaforicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. A beira do caminho é o chão batido, duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar. Representa aqueles que nem mesmo compreendem a palavra de Deus, pois não são capazes de receber a semente. São as mentes áridas, endurecidas, que ainda não estão preparadas para as coisas espirituais. Já os pássaros, conforme sugeriu Jesus, representam a ação dos espíritos adversos do bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos das mentes fracas, que não absorvem a mensagem divina. Já o solo pedregoso representa aqueles que já têm alguma condição espiritual de assimilar a palavra de Deus. No entanto, embora recebam a palavra com entusiasmo, sucumbem ante a primeira adversidade, desistindo de seus ideais espirituais por conta das dificuldades ou perseguições. E os espinheiros simbolizam as seduções do mundo. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual.
Tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condições de conceber a palavra de Deus. No entanto, não conseguem colocá-la em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses mundanos, já que, para estes, as sensualidades da matéria parecem mais interessantes do que os ensinamentos de ordem espiritual. E por fim, a terra boa. A terra boa é o solo fértil, aquele em cuja superfície brotam as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. Representa aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais e colocam em prática os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Alguns frutificarão 30, outros 60, outros ainda 100. Isso porque cada um tem em si a capacidade de assimilar a palavra de Deus, em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, nos questionarmos: que tipo de solo tenho sido? Quantos frutos tenho produzido? Que tipos de exemplos tenho semeado? Sejamos irmãos, como solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, nos comenta também sobre a parábola do semeador. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeira do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos.